Para a diminuição do Rosa, Angelina Rosa, Rosita, ficou Zita, desde sempre. A Angelina é quando estão chateados comigo. A minha mãe punha-me em cima de um banquinho e deixava-me descascar coisas, tipo uma cenoura, uma cebola, bater os ovos. A minha avó e as minhas tias faziam pão, duas delas iam depois distribuir o pão e tinham a horta, então havia produtos da época, na época das cebolas, das couves, das favas, da ervilha de quebrar para fazer ovinhos escalfados. E depois aquilo tinha todo um processo que acabava connosco na mesa. Tenho aqui duas sugestões, tanto dão para um miminho para oferecer em qualquer altura, como no Natal, umas trufas de cacau saudáveis, sem adição de açúcares, com frutos secos, e uns biscoitinhos de amêndoa, com tudo a que têm direito, super saborosos, e espero que gostem. Aos nossos biscoitos de amêndoa, vou começar com o açúcar, são 200 gramas. Temos aqui 300 gramas de farinha, sem fermento. Eu já experimentei fazer com farinha de aveia. De espelta resulta, da aveia ficam muito secos. E misturo bem o açúcar com a farinha. Depois tenho aqui 5 gramas de fermento em pó. E agora os nossos frutos secos. Eu tenho aqui uma mistura de avelã e amêndoa. Pode ser só amêndoa, pode ser noz, convém ser entre 140 a 150 gramas, fazer a mistura que quiserem. Pronto, e misturamos os 150 gramas de frutos secos. E agora os líquidos, vou juntar os líquidos. São os 2 ovinhos e as 50 gramas de manteiga derretida. Está, os nossos biscoitinhos de amêndoa, está a massa pronta. Parece que a massa não vai unir, mas une, sem um bocadinho de paciência. E agora, sem medo de colocar as mãos, também fica boa com pepitas de chocolate. Gosto de ir à labradeira, gostava de ir ao mercado, gosto de ir às feiras e ver as senhoras que têm aqueles produtos. Não são bonitos à vista, mas são super saborosos, o nabo, o tomate feio, a maçã, a cenoura ainda com a rama, que a rama numa sopa fica super boa. E agora gosto do cheiro dos nossos produtos, comer moranguinhos na época deles, que é em maio, não é em janeiro. Isso faz toda a diferença. Agora temos aqui um tabuleirinho, papel vegetal. Viramos a nossa massa e vamos fazer assim uns rolinhos. E agora vão ao forno, 180 graus, mais ou menos 15 minutos. Digam lá se não é fácil de fazer. Agora saem do forno assim e enquanto está quente temos que os partir para tornarem a ir ao forno mais 5 minutos para alourarem. Isto é um biscoito que se colocar num frasco hermético aguenta 15 dias. Bem, depois quando estiverem prontos, vamos colocá-los num saquinho para verem como é que como podemos oferecer. Dá bastante, isto é uma receita que dá para dobrar e dá para fazer com porções de massa com coisas diferentes e fazer um sortido. Pronto, e aqui estão, já mais douradinhos. Vamos reservar, que entretanto vamos fazer as nossas trufas de chocolate. Minha mãe tinha pai 8, 9 anos, trabalhavam em fábrica, os meus pais, deixava pré-preparado e quando chegassem terem o almoço pronto, quente, ou acabar de fazer o arroz. Eu acho que as pessoas cheguem e se sentem e desfrutem e que vão ficar prazerosas com aquilo com que estão a ser servidas.
Então, temos aqui os nossos ingredientes para as nossas trufas. Mais ou menos 15 tâmaras num pouco de água quente para amolecerem. Depois eu fiz aqui uma mistura de frutos secos. Podem escolher os que quiserem, mas a proporção é 50 gramas de cada, a fazerem 200 gramas. Tenho aqui coco para depois passar as trufas e cacau em pó, que vai na massa e depois também para passar as nossas trufas. Aqui tenho a manteiga de amêndoa e um pouco de óleo de coco, que está assim durinho porque está muito frio. E aqui tenho bebida vegetal de amêndoa, caso a nossa massa fique um pouco seca, só para acrescentar umas gotinhas. Pronto, eu vou começar por fazer a pasta das tâmaras. Estão molhadas, estão molinhas. Tenho aqui 15, pode ser mais, pode ser menos, conforme o gosto de doce que prefiram. E agora vou juntar 20 gramas de óleo de coco e 20 gramas de manteiga de amêndoa. Já temos aqui a nossa pasta feita das tâmaras e agora vamos acrescentar o caju, o pistácio, a amêndoa e a avelã e 2 colheres de sopa de cacau em pó. Sente o cheirinho. Ok, para mim está bom. Nem que bonitas, com o verde do pistácio. Acho que nem precisa da bebida de amêndoa porque está boa de moldar. Pronto, e agora temos aqui o coco, cacau, também pode ser o chocolate a 70% derretido para passar as nossas trufas. Esta é uma receita saudável que não leva açúcares refinados, tão doces que a vê e também ficam muito bonitas para oferecer. Ok? Parecem trufas de compra. Agora, para finalizar, temos aqui os nossos biscoitos e as nossas trufas de cacau. E vou só colocar meia dúzia de cada num saquinho. E estas são as nossas sugestões. Estes são os saquinhos para oferecermos de trufas e de biscoitinhos, mas estes são para mim, vou oferecer a mim mesma. E para ter em casa, para uma visita ou para quando apetecer, com uma bela chávena de chá. E as trufas também. Espero que tenham gostado e até à próxima. Até breve. Beijinhos!